Sani Sani Cari Veneti, nesse vídeo a gente vai falar sobre uma norma muito importante aí para os vênetos, que não pegou só nos vênetos, mas os vênetos respeitaram isso de um modo muito fundamental até um certo período, agora meio que tudo ficou bagunçado, porém é importante que a gente veja. Eu estou falando sobre o costume de ter o cuidado, né, onde é que a gente usa o chapéu. Esse daqui era um costume essencial, esse cuidado era essencial principalmente para os homens, e a gente vai ver nesse vídeo aqui. Então não se podia usar chapéu em qualquer lugar. Acredito que essa daqui também é um costume que ele vigorou e ele se expandiu pela maior parte das civilizações ali cristãs, mas no Vêneto se tinha também bastante essa conduta, né, essa proibição sobre isso, e que acabou vindo também para nós aqui com os nossos imigrantes. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações e, claro, depois deixa o seu comentário aqui, porque o seu comentário, além de ajudar o canal para eu trazer outras pautas, também ajuda o vídeo, né, a ranquear o vídeo melhor. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare. Vamos lá então, o costume que não apenas os vênetos seguiam, né, vou deixar isso bem claro, mas antigamente eles eram um dos melhores que acabavam seguindo esse costume aqui. Olha só, uma vez mais do que hoje, certamente todo homem usava chapéu, era meio que uma questão de respeito, né? O homem precisava usar chapéu, assim como a barba e assim por diante. Então as mulheres também usavam chapéus ou véus. Contudo, nem em todos os ambientes a gente podia usar, tá? Os homens não tinham essa permissão de usar o chapéu em todos os ambientes. E é por isso que uma série de regras e de condutas foram difundidas, foram criadas né, ao decorrer do tempo, e com base em algo que é milenar, que a gente vai ver aqui no vídeo. Então, sendo assim, iguais em dignidade, homens e mulheres são iguais em dignidade, mas se enxergava que tinham funções e papéis diferentes, pelo menos, né? Essa ordem é simbolizada pela cabeça coberta das mulheres e a cabeça descoberta dos homens. Então era muito frequente que as mulheres não precisassem tirar, né, o véu ou o seu chapéu, mas os homens precisavam. Essa lei se manteve firme até meados aí do século XX, pelo menos início do século XX, metade, e como se pode ver ali, atingia mais os homens do que as mulheres. Então, o que acontece? Os homens precisavam ter essa obrigatoriedade de tirar o chapéu em alguns lugares. Eles usavam sempre, frequentemente, o chapéu, mas eles precisavam tirar em alguns lugares, em algumas situações. As mulheres não eram obrigadas. Enquanto um homem, dentro dessa regra aqui, né, dentro de situações e lugares, ele era mal visto se ele andasse com o chapéu, e hoje a gente tem o boné também, que é muito frequente, né, no homem, mas se ele tivesse o chapéu nesses ambientes e nessas situações, ele era mal visto. Era uma pessoa que não tinha educação, uma pessoa que não respeitava nada e nem ninguém. Já a mulher era o contrário, a mulher era bem visto que a mulher usasse ou o véu ou o chapéu também nessas situações aqui. Vamos lá. Olha só, funcionamento da regra. Não usar chapéu para falar com os pais. Então isso daqui era um sinal de respeito, né? Mostrar o rosto descoberto, incluindo a cabeça sem o chapéu, era uma maneira de mostrar respeito aos mais velhos, especialmente aos pais e outras figuras de autoridade. Era uma forma de demonstrar humildade e reverência. Isso daqui era muito, mas muito sério mesmo, tanto que, assim, quando o filho chegava com o chapéu ali, era até arriscava levar um tabefe, tá, dos pais. Número 2, não usar chapéu para comer, né? Muitas dessas regras, ainda, apesar de não ser algo tão latente, mas ainda hoje a maior parte, eu acredito, pelo menos, das pessoas se incomodam quando vem alguma pessoa ali com um boné, com um chapéu na mesa comendo, tá? Então, não usar chapéu à mesa era também, né, uma demonstração de respeito pelos outros presentes. Mostrar o rosto descoberto é uma maneira de mostrar consideração e atenção às pessoas com as quais você está compartilhando a refeição. A prática de não usar o chapéu à mesa está relacionada ao respeito também a Deus durante a refeição. Então não era simplesmente as pessoas que estavam presentes, mas também a Deus durante a refeição. Número 3, não usar chapéu
debaixo de um teto. Tá? Quando você entra num espaço fechado, como uma casa, restaurante, escritório, igreja principalmente, né? O local público, qualquer um, você está, de certa forma, aceitando as regras e normas do local. A remoção do chapéu ao entrar é um sinal de respeito pela propriedade, pelos costumes daquele local. Então, era sempre importante isso, e era ofensivo. Era ofensivo realmente se você não cumprisse essa norma aqui, tá? Era uma regra praticamente religiosa. E por falar em religião, a gente encontra uma base muito sólida disso no próprio cristianismo. A raiz disso daqui está lá em Coríntios, né? Está escrito assim: todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Vou repetir. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Então, era uma forma muito clara ali de expor o pensamento e, querendo ou não, como eu falei para vocês, acredito que não eram só os vênetos, que isso acabou, né, se espalhando por toda a civilização cristã, mas os vênetos difundiram uma série aí de códigos ali dentro da sociedade que também era muito grave que esse tipo de coisa acontecesse. Bom, vamos lá. Para mostrar para vocês que isso realmente tinha muita importância, eu fui lá nas obras do Carlo Goldoni, as obras que ele escrevia em Vêneto, né? Para quem não sabe, famoso, né? Autor, escritor de peças de teatro que influenciaram, querendo ou não, a Europa inteira também, né? Em toda a Europa acabam reproduzindo as peças dele. E Carlo Goldoni tem, numa das peças teatrais dele, ele representa isso muito bem, porque é uma cena que ocorre entre o filho e o pai. E aí então o filho ele é chamado, né, na peça como Pelegrin, e o pai Todaro, tá? Então o Pelegrin, ele entra e ele fala o seguinte: Senhor pare, paron, ou seja, senhor pai, patrão. E aí o Todaro fala: senhoria, do tipo, sim, o que tu quer, né? Senhoria. E o Pelegrin continua: se la se contenta che vorave parlar. Se estiver disposto, ou seja, se estiver feliz, se estiver disposto, né? Eu queria lhe falar, né? Eu queria falar contigo, com você. E aí o Todaro, que é o pai, ele fala: cosa zelo, senhor? Piove. O que há, senhor? Está chovendo? Aí o Pelegrin fala: par cosa? Por quê? Então o Todaro, que é o pai dele, fala: chi ve ha insegnato a criança de venir a parlar com o vostro pare col capello in testa? Quem lhe deu a educação de vir falar com o vosso pai com o chapéu na cabeça? Os personagens estavam com o chapéu dele, rapidamente tira o chapéu, pede desculpa e continua a cena daí. Então, essa aqui é uma peça de 1700, então a gente vê que era muito importante isso. Talvez hoje esse tipo de costume tenha se perdido, mas é relevante para nós, né, que a gente também continue, que a gente retome, né, certas coisas daquele período ali. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso aqui também é um costume típico dos vênetos, que é importante para nós. Tudo que for é importante, né? Tudo que for típico é importante, tudo que for tradicional para a gente sustentar as nossas raízes. Espero que você tenha gostado. Contribua aí, deixa um comentário, alguma coisa que você já tenha notado, né? Ali, enfim, na sua cidade ou em outros lugares, né, que fazem parte, querendo ou não, que eu possa trazer aqui da cultura vêneta, algum costume que eu possa pesquisar, eu venho e trago aqui, se eu achar, né, se achar as coisas, se eu for capaz de achar alguma coisa relevante, eu trago aqui e explico para vocês por que isso funciona assim ou por que não funciona, ok? Então, se não tiver nada para comentar, deixa o emoji do leão, que é o símbolo do Vêneto, e ci vediamo, strucon, tchau, tchau.